Fala galera, Fabiano Luzes, 19 horas hoje em ponto, mas hoje também está meio corrido porque não consegui nem fazer meu exercício diário. Mas tá bom, vida que segue. Sejam todos bem-vindos. A gente pede inicialmente aí né, todas as desculpas possíveis aí por conta da não ocorrência do bate-papo que ia acontecer às 5 horas, né? Mas aí a gente, infelizmente ou felizmente, né, é uma coisa que eu sempre falo. A nossa profissão, seja magistrado, seja procurador, seja qualquer coisa, ela tem que vir em primeiro lugar, né? É claro que a gente aqui nesse espaço, a gente respeita muito o espaço, a gente quer sempre estar aqui presente para poder trazer o melhor conteúdo para todo mundo, mas a nossa profissão, né, tem que vir em primeiro lugar. E o nosso convidado, infelizmente, hoje teve um contratempo em virtude da função dele, né, Procurador da República, e aí a gente vai ter que remarcar, né? Então fica aí só as desculpas aí para todos, só para dar uma justificativa para todo mundo. E agora a gente vai bater o papo com o pessoal do preparo jurídico, com a minha querida amiga Roberta. Deixa eu já chamá-la, que ela já está aqui na área. Ter um papo legal, tentar trazer para vocês um pouco da perspectiva dos cursos, né? Como é que os cursos pensam, organizam, né? Ei, Fala, Robertinha! Fabiano! Como vai, meu Como é que você amigo? tá, meu amor? Quanto tempo? É verdade, saudade de vocês. Como é que vai tudo por Sumida. aí? Como é que tá, Robertinho? Tá bem, graças a Deus, tá bem. Ah, que bom, meu amor. Que bom, É um obrigado por ter prazer. aceitado. Pô, que bom você Isso que eu ter ia aqui. falar, isso que eu ia falar. Obrigada a você por nos convidar a participar dessa semana sobre concursos públicos, né? Isso pra gente é uma honra. Esse canal que vocês estão levando com muita leveza, com muita sabedoria, com convidados tão qualificados. A gente fica muito feliz de participar dessa semana aí com vocês. Vocês estão de parabéns. Você, o Ah, Marcos obrigado. Dias, Obrigado, meu amor. Ó quem tá aqui na área. Já viu quem tá aqui, nosso ó? amigo Márcio Moura. Fala Fiote, grande Fiote. Ah, Ele eu já tinha mora no falado. coração dos dois, É, o nosso e o seu. Isso é um irmão aí que o concurso me deu, né? Com certeza. Na nossa época, né, Marcinho, a gente viajava bastante. E Poxa, a Amanda falou esses dias que o marido dela fazia questão, né, dela ter a melhor estrutura possível e tal. A gente também, mas a gente tinha melhor, né, Márcia? A gente tinha a melhor estrutura possível, mas a gente rachava, né? Então a gente dividiu muito hotel, muito táxi. E acabava que era legal porque a gente tem uma uma sinergia muito, né? sinergia. As famílias se dão Amigas. bem, né? E é uma estrutura familiar muito parecida. Ele tem uma filha, eu tenho uma filha, né? A gente tem quase o mesmo tempo de casado, é bacana. O concurso traz muito isso, né, Fabiana? A gente fez grandes amigos, né? O preparo jurídico até surgiu, né, com os amigos. Então, assim, a gente também teve essa oportunidade de viajar o Brasil todo fazendo concurso. Era muito bom. Dividir táxi, todo mundo no mesmo hotel, restaurante, todo mundo junto, olhando o gabarito, o Léo fazendo rascunho, o Léo rascunho fazendo o gabarito, o Piratex, né? Verdade, verdade. Era uma delícia essa fase, né? Era muito gostoso. A gente fez laços que duram até hoje e são para a vida, né? Pô, e a gente estava conversando, eu estava vendo um papo do Wagson com o Yuri essa semana, entrei lá para dar um oi para eles. E é legal porque quando o Yuri relatou algumas histórias do passado, né? E aí ele citou Goiás, por exemplo, e eu até brinquei na segunda-feira, né, com o Márcio, porque eu conheci o Márcio numa prova de Goiás que Roberto levou o Márcio para me conhecer, porque eu tinha feito um desabafo, né? Você já me conhece, sabe que eu gosto de teatro, né? Aí eu fico triste, falo um monte de coisa. E aí o Márcio queria me conhecer. E aí Robertinho me caçou, eu falei, vem cá que tem um cara que quer te conhecer. Aí era o Márcio. E aí a gente se Olha conheceu em só. Goiás, naquele restaurante, eu esqueci o nome dele, Pitico. Eu não lembro agora o restaurante. Ficava naquele setor É tipo um gastronômico. barzinho, era tipo um barzinho. Ficava num Eu centro mais lembro. Todo afastado. mundo do concurso ia para o mesmo Todo mundo, lugar. Era muito todo mundo. saudável, uma convivência muito saudável, né? Pô, era o maior barato. A Os gente concursos comia. regionais é uma É, das vantagens, é né? verdade, é É uma verdade. A das gente viaja. vantagens. Eu tive uma viagem para Rondônia que o voo inteiro era de concursando. Vai de Todo MEC, mundo. CLT, É, CLT, todo E mundo. os concursantes estão acompanhando a gente, você identifica nos aeroportos, né, Com a com o CLT. cidadão com CLT e o Não, Vadimeco no vai. braço.
E eu confesso uma coisa pra você. Eu, quando comecei a fazer concurso, eu me impressionava com isso, sabia? Eu chegava no aeroporto e via aquele monte de gente com vade-mecum. E aí eu olhava para aquilo e falo, cara, eu não vou passar, eu não carrego nem vade-mecum no braço. Eu via com a minha mochilinha, né? Aquela coisinha assim, simples e tal, olhando as pessoas. E aí o volume de pessoas na fila do avião. Eu falo, cara, é muita gente, tem 5 vagas só nessa fila de avião aqui, tem 30 pessoas. Não vou passar nessa prova. E a identificação era com vade-mecum. Assim, você vai para qual hotel? As pessoas já se conheciam no aeroporto e dividiam o táxi. Verdade. Era muito comum. Né? É verdade, é verdade. É muito. A gente acaba conhecendo muita gente. Foi muito e, assim, bom. Muito e bom. você citou o caso, assim, deixa eu até contar uma coisa para as pessoas que talvez não saibam. Né? Durante muito tempo, a gente tinha quase que uma divisão internacional do trabalho no concurso. Né? A gente se falava, não tinha isso aqui de Instagram, não tinha nada disso, né, Roberto? Sim. A gente se falava pelo Correio Web, eu acho que existe ainda. Sim, era bem mais movimentado. E aí todo mundo tinha um grupo específico, concurso X, concurso Y, concurso Z. Sim. E aí entrava, pessoal movimentava os cursos. Galera que está acompanhando a gente, eu não sei se existe ainda. Se vocês quiserem falar aí, fica à vontade. Mas era um local bacana, porque as informações fluíam por ali, né? Porque não parece, não, de 5 anos para cá, a gente teve um boom de informação. A vida mudou na quarentena, né, Fabiana? É verdade, tem razão. Que dirá de 5 anos. E mais, o Yuri, como você falou, o Leonardo Rascunho, meu querido amigo Leonardo Rascunho e o Yuri faziam o Piratex. E depois disso, o Giovanni, que a gente hoje é juiz em São Paulo, né, que era chamado de Polski, fazia o ranking do... E depois que ele passou no concurso, quem começou a fazer? Eu e a Adriana, minha esposa. A gente começou a fazer o ranking de aprovação. Então era um ranking que primeiro as pessoas esperavam o resultado do Piratex para saber como é que estavam. E a segunda angústia era o ranking e o nota de corte. Então ficava um tal de Fabiano, vai passar. Botava lá, Fabiano Nikit, né? Que era o meu nick, né? Sim, Fabiano Nikit, vai sair, quando é que vai sair a nota de corte? Calma, galera, a Adriana tá fazendo. Né? A Adriana, eu brincava ainda, a Adriana tá vendo na borra de café, ainda brincava disso, chamava a Adriana de bruxa. O palpite da Adriana. O palpite da Adriana, ficou conhecido isso. Mas, meu amor, eu tenho certeza que a gente vai ter um papo ótimo, até porque a gente viveu muita coisa legal. Muitas coisas juntas. E como você disse, o preparo jurídico nasceu exatamente dessa sua vivência. Eu queria que você falasse um pouco disso. Me diz como é que nasceu, assim, como é que pintou na cabeça sua e de Robertinho, assim, caramba, eu vou criar um curso, eu acho que eu posso ser empresário, posso ajudar. Como é que nasceu isso? Qual foi a ideia que norteou isso? Fabiano, não posso falar assim do início do preparo jurídico sem falar tudo que aconteceu antes do preparo jurídico, né? Que foi assim, eu me formei em 2003 e logo em 2004 fiz a prova da OAB. Em seguida eu fiz a prova para pós-graduação da EMATRA, que é a Escola da Magistratura do Trabalho aqui no Rio. E por um acaso da vida que eu fui fazer a EMATRA, porque eu queria na época ser defensora pública. Né? Quando eu fiz a faculdade toda, eu queria ser defensora pública. Aí, por um acaso, uma amiga falou assim, vai ter prova para pós-graduação, você queria fazer uma pós-graduação, por que a gente não faz da EMATRA? Aí eu falei, é uma boa oportunidade para eu me aprofundar no direito do trabalho, processo de trabalho, que na faculdade a gente passa muito rápido nessas matérias, né? Eu falei, então a gente todo mundo tem que saber um pouco de direito do trabalho, até para fazer demissão das pessoas, tem que ter advogado que não sabe fazer um cálculo de demissão, não pode. Aí eu falei, não, vou estudar isso. Aí estudei alguns meses para essa prova da EMATRA e passei. E lá dura 2 anos, a pós-graduação dura 2 anos, e me apaixonei pelo direito do trabalho. Lá eu tive professores maravilhosos, né? A Rosilda, Leonardo Borges, todos os juízes do trabalho, a Fátima Novelino, que hoje trabalha aqui com a gente e é minha mentora junto com o Luiz Guilherme, eles são os meus mentores aqui, meus gurus. Então, isso tudo vem todo um histórico das pessoas que fizeram parte do meu estudo, que nem sonhavam em fazer curso, pensavam em curso. Nem conhecia o Roberto, nada disso. A gente era um outro projeto. Aí comecei a me interessar, né? Lógico, dentro da Escola da Magistratura surge aquela vontade de ser juiz, né? Aquilo você se apaixona pela matéria, é um curso muito aprofundado, muito completo. Então, eu comecei a fazer prova para juiz do trabalho. E nesse caminho, a gente conhece muitas pessoas. Conheci o Luiz Guilherme, inclusive, fiz todos os cursos da área trabalhista que tinha na época, fiz todos os cursos. Estudei com o Calvé, com a Vólia, com a Cláudia Pisco, que eu adoro, um beijo para ela, aprendi muito com ela é excelente. E foram alguns anos estudando. A Vólia, inclusive, na época que eu fui aluna da Vólia, ela
na sala de aula uma vez perguntou assim, quem tem interesse, eu tenho uma pós-graduação em Cabo Frio, quem tem interesse de dar aula? Que eu queria formar uns alunos para dar aula e eu me prontifiquei a dar aula, né? Então eu sempre tive alguma coisinha com curso, começou aí eu, instintivamente, sem saber. Aí eu me prontifiquei e fiz essa seleção de aulas, ela selecionou algumas aulas, assim, pacote de aulas, alguns outros alunos também se prontificaram e aí encerrou o projeto, fui lá, fiz a aula, mas ficou aquela vontade, aquele saborzinho, aquele gostinho de quero mais, né? E depois, em 2009, eu comecei a fazer... Eu já fazia. Em 2006, eu fiz aula de sentença com a Angélica. Acho que todo mundo que é da área trabalhista conhece a Angélica Gentili, que é maravilhosa. Inclusive, o Luiz Guilherme pode falar aqui pra gente que ele é discípulo dele, as correções dele aqui no curso seguem a linha dela. Era uma pessoa que aprofunda muito na correção e brigava com a gente. Tá horrível isso não vai passar nunca, não vai passar, assim, com todo mundo. E vários juízes foram aprovados e ela pegava muito no pé, né? Então, assim, era uma professora referência para o pessoal de sentença da época. E lá eu conheci o Roberto, né? Nessas aulas de sentença eu conheci o Roberto, aí a gente começou a namorar. E fazendo concurso, que ele fazia concurso também. Ele fez a residência jurídica da UERJ, que é um concurso, uma pós-graduação aqui no Rio, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas nem ficou muito tempo, porque na área trabalhista, a residência jurídica era na área trabalhista. Mas não ficou muito tempo, porque ele passou num concurso para o Tribunal de Justiça e assumiu outro cargo. E mais à frente, aí, fazendo prova, viajando no Brasil, né, numa dessas provas, acho que eu te conheci, acho que foi em Maceió ou Natal. Exatamente, boa memória. Não sei se... Foi em Maceió. Maceió. Foi numa divisão de táxi, salvo engano. Não, foi no restaurante. Foi no restaurante. Foi no restaurante? Foi no restaurante. Eu vou ter que contar uma fofoca dessa, que a Adriana não deve estar ouvindo a gente. Se estivesse ouvindo, ela ia meter o bedelho dela aqui. A gente tava, o Flavinho, Sim. Flavinho, que é professor da Estácio hoje, né, que trilhou outra carreira, desistiu de concurso da magistratura, tá outra, né, se tudo correr bem, vai passar no que ele está buscando. O Flavinho me levou, a gente parou num bar para ver um Fla-Flu. Né? A Adriana tá ouvindo, ela falou aqui, ó, tá ouvindo. Ih, lascou, eu vou caguetar. Vai dormir no sofá. Vou dormir no sofá. Eu tava vendo um Fla-Flu, e aí o Flavinho chegou, vamos lá ver uns amigos? Eu falei, cara, minha mulher é braba. Eu tenho que voltar para casa. Ele falou, não, é rapidinho, é um negócio tranquilo, de família, legal e tal. É só um restaurante. Quando eu cheguei lá, era um vulco-vulco danado, era uma bagunça, música e tal, e parará, uma bagunça. Eu cheguei, meu pai do céu, se a minha mulher sabe que eu tô aqui, eu tô lascado. Ainda bem que eu tô longe, né? Então, pensando assim com meus botões, né? Ainda bem que eu tô longe, não vai dar problema, vou ficar aqui rapidinho. E aí a gente sentou à mesma mesa. E aí o Flavinho apresentou a gente. 2 minutos depois, a Adriana me manda uma mensagem dizendo assim, você tá onde? Aí eu falei, não, eu tô aqui num restaurante, inclusive num restaurante que o Leonardo Rascunho estava na nossa mesa também. Sim, eu lembro. Fazendo Piratex. Ela botou assim, você não está em restaurante nenhum, você está no bar XYZ, está tocando a banda tal, está fazendo isso. Eu lembro disso. Na hora eu fiz assim. Olhei para trás, para ver se ela estava ali me seguindo. Cara, e aí depois eu descobri, porque estava todo mundo acompanhando o Correio Web, ela também estava, e aí aquela coisa. Mas eu estava num local que de fato não tinha nada. A gente até brincou com você. Será que tem algum aplicativo que te controla? A gente brincou, eu lembro dessa história. Foi muito marcante. Meus primos começaram a falar que eu fui o primeiro cidadão a ter GPS no Brasil, com certeza. Porque onde eu andava, a Adriana sabia o que estava acontecendo comigo. Eu lembro, foi muito engraçado. A gente falou assim, nossa, a esposa do Fabiano é muito high-tech, né? Não, e falaram que era braba também, porque ela é braba. Eu tô censurando uma parte da conversa, porque eu ouvi, minha orelha é grande já, né? Ficou desse tamanho dela falando no meu ouvido. Mas só se falava de prova, não tem problema ali. Isso aí. Mas foi nessa prova, foi na prova de Maceió. Foi, eu lembro dessa prova. Aí depois, o Luiz Guilherme foi aprovado no concurso do TRT-15, né? Ele veio estudando com a gente, acompanhando. E depois, o Roberto falou assim, por que você não faz a prova da residência jurídica da UERJ? Você está estudando, é uma coisa muito boa. E eu fiz também e passei. Só que acabou que a gente coincidiu muito com o início do preparo jurídico. Que a gente
via, né? O Roberto sempre foi muito bom na primeira fase, sempre tinha as técnicas todas de passar em primeira fase, e via que as pessoas tinham muita dificuldade com primeira fase, num concurso no geral. Então, surgiu a ideia, a gente conversou com o Luiz, por que não montar um curso para ajudar as pessoas a fazerem primeira fase, né? Então, o Luiz falou prontamente, como sempre, aí, nosso amigo querido, vamos fazer, vamos montar um material para um curso de primeira fase. Foi uma turma de TJRJ, Analista e Técnico do Rio de Janeiro. Foi a primeira turma do preparo jurídico. Então, qual o nome vai ser? Ficou aquela coisa, vamos fazer o quê? Foi uma coisa assim, natural, sentindo a dificuldade, vendo que a gente já estava avançando nas outras fases e sentindo a dificuldade das pessoas passar na primeira fase, a gente falou, isso aqui tem uma técnica, né? Tem como passar, não é uma coisa subjetiva, né? Então, a pessoa tem que, como todas as fases, tem que seguir, aprender a fazer a prova, né? Então, o Roberto falou assim, pô, Luiz, o que você acha? Aí a gente montou uma equipe com outros professores, o Luiz Cláudio, a Ana, o Fábio Daniel, a AGU, e todos eles começaram a nos apoiar a fazer. Foi uma rede de amigos mesmo, né, que já eram aprovados na época, e com o nosso know-how, né, Fabiano? Porque essa preparação toda, tudo que a gente estudou, todos os concursos que a gente fez, ampliou a nossa visão do concurso. A gente aprendeu como se faz uma prova. Aí a gente acabou interrompendo com isso a nossa caminhada para a magistratura. Mas a gente já conhecia muito, trouxe um know-how. A gente tem um know-how. O curso só foi possível por conta desse know-how. Porque eu acho que se eu fosse abre uma loja de moda, eu não tenho nenhuma visão de moda, então eu acho que eu não conseguiria. Eu acho que um designer, né, alguém que entenda de alta costura vai fazer muito melhor do que se eu for uma empresária da moda. E o concurso me trouxe isso, né? Essa bagagem para a gente ter uma visão do que o aluno precisa para passar num concurso. Robertinho, você citou agora Robertinho, eu lembro do Roberto ter chegado numa prova de sentença. Foi Mato Grosso do Sul que ele chegou na prova de sentença? Mato Grosso do Sul, ele fez São Paulo, ele fez muitas. Ele chegou em várias provas de sentença. Várias. O Roberto estava pouquíssimo. Pronto. O Roberto estava pronto. Pouquíssimo, estava pronto. E sabe o que é legal? Eu acho que a experiência do Roberto é bacana a gente contar para as pessoas, porque as pessoas às vezes entendem que a gente só tem um caminho na vida, né? E o Roberto estava... Gente, eu garanto para vocês, o Roberto parece que ele nasceu pronto, porque ele chegou na prova e ele estava batendo na sentença, assim... Se ele tivesse persistido... Por meio ponto. A de São Paulo foi até que acho que o concurso que o Fábio Monterani passou, acho que ele ficou por meio ponto. O Zezinho também. Também. Ficou por meio ponto. E depois disso, porque no Mato Grosso do Sul foi depois dessa prova. E eu lembro perfeitamente que quando o Roberto decidiu parar, eu lembro que eu liguei para ele. Eu não, várias pessoas, falam a verdade, várias questões. Você é maluco, você vai parar o concurso, você está pronto, você vai jogar anos de preparação. E é legal porque depois disso, eu tenho certeza que se a gente sentar hoje para conversar, né, tomando aquele bom vinho que eu sei que ele gosta, se sentarmos lá para conversar aí na casa de vocês, se perguntar, Roberto, você se arrepende? Eu tenho certeza que ele vai falar que não. Sim, não, de jeito nenhum. E aí é legal para mostrar para as pessoas, assim, porque a vida, ela caminha, né? E a gente não é destinado apenas a uma coisa na vida. Surpreende, né? A vida surpreende. A vida, às vezes, coloca alguns sinais e talvez tenha sido o caso. Talvez se ele fosse juiz, ele tivesse, de repente, no Mato Grosso do Sul, vocês aqui, talvez tivesse atrapalhado a relação. E quando veio para cá, talvez ele não fosse feliz. E hoje... Todas as vezes que eu vejo o Roberto falando do curso, né, já tem um tempo que eu não encontro com ele, mas todas as vezes que via, ele falava com uma felicidade enorme. E era muito bacana. E é por isso que eu tenho certeza que ele é uma pessoa feliz, mesmo tendo, né, se a gente analisar que ele abriu mão, ele não abriu mão, ele simplesmente ele foi mudou o sonho. Mudou o rumo. E uma vez ele esteve num TST com o ministro Brito Pereira, e o ministro Brito Pereira falou para ele assim, Roberto, eu tenho certeza que você vai ser muito importante para a Justiça do Trabalho. E não deixou de ser. Porque hoje a gente tem a satisfação, né, e tenho a certeza que contribuímos para a formação de muitos juízes do trabalho. Isso aí, você fazer os outros... Quantas pessoas de curso já passaram? Seguramente mais de 1000, Fabiana. Mais de 1000? Mais de 1000. Tinha anos que tinham procuradores e juízes de trabalho só. Sem falar analista, estou falando de juízes de trabalho, que aqui é mais o nosso foco do papo trabalhista, né? Eu não sabia que era esse número. Muito superior.
Dentre os 1000 eu tô, hein? Com certeza. Você tem um depoimento lindo no nosso site. Dentre os 1000, eu, Marcinho, a gente tá não, presente porque nesse grupo. A gente tinha uma época de muitos concursos trabalhistas, né? Muitos Verdade. concursos trabalhistas, né? Então, a gente tem certeza que toda a minha história do Roberto de estudo teve um motivo, né? Deus colocou isso no nosso caminho por um motivo. Porque, às vezes, não era para ser juiz, né? Como não foi o caso. Nosso preparo, nosso estudo, toda aquela bagagem, as viagens, os cursos todos que eu fiz, que o Roberto fez, a gente sabe o que é bom, o que foi bom para mim, o que não serve, o que serve. Verdade. Isso ajuda a moldar um curso, né? Então... Eu até queria fazer um outro relato aqui. É porque é difícil a gente... Eu não consigo deixar de falar com você. Eu estou falando com o preparo de, mas não consigo pensar que eu estou falando com uma amiga. Eu lembro de um caso, né? Porque apesar da gente há muito tempo não trabalhar junto, durante muito tempo a gente trabalhou junto, né? Sim, eu tive o prazer de depois de ser professor aluno, nosso, né? Eu trabalhei muito tempo fazendo vários projetos. Inclusive, a gente tem um projeto junto que você me pediu assim, Fabiano, grava 5 minutos da tua experiência. E aí eu não consegui fazer em 5 minutos, porque eu falo para a Dedel também, virou 50 minutos, 1 hora. E você disponibilizou isso, você lembra, de graça para todo mundo. A quantidade de pessoas que me procuraram nas minhas redes sociais. Eu tenho um caso de uma pessoa que me ligou, que passou nesse concurso da Unificado, que por conta desse vídeo falou, Fabiano, quando eu vi aquele seu vídeo, ele está disponível ainda, esse vídeo? Ele está disponível ainda no site para o pessoal. Para o aluno, quando ele matricula, ele tem gratuitamente acesso a esse vídeo. Porque ele é atemporal, né? Ele é atemporal. Exato. Eu contei um resuminho na segunda-feira com o Marcos. Sim. Mas aquele papo é de 1 hora eu falando sozinho, né? E assim, é muito bacana quando você vê que as pessoas têm... Algumas histórias são parecidas, outras mudam um pouco, mas no final das contas aquilo virou, sabe? Foi tão gratificante ver pessoas depois me procurando para falar, Fabiano, pô, você não tem noção de como aquilo abriu a minha mente, no sentido... Eu não falei nada de macete, não ensinei, não dei aula. Eu só falei da minha vida. Só falei da minha vida. E as pessoas gostam muito disso, né, Fabiano? Quando você está se preparando, você ouvir relatos de sucesso motiva muito, né? Você fica... É possível, você fala, o concurso é para gênio, é para quem tem indicação, não é nada disso, né? Você Exatamente. sabe que não. Então você fica muito motivado. Pessoas que estudaram em colégios públicos, que são juízes, pessoas que têm vêm de uma família mais abastada e aprovam. É democrático, o concurso é democrático. Então isso aí... E eu quero falar mais uma coisa assim, aí ia dar um testemunho de algo que eu presenciei também, a gente trabalhando junto. Nesse último concurso da magistratura, nesse unificado, aconteceu uma situação interessante, porque o curso não tinha ainda, né, não atuava na fase de prova oral. Né? Então, nós fizemos um experimento. Muito feliz. E a Roberta fez um investimento, o curso Preparo Jurídico fez um investimento muito alto no sentido de fornecer a melhor estrutura deu todos os elementos, deu profissional para fazer a parte de fono, deu a parte psicológica. Mariana, psicóloga. Com a Mariana, que é a esposa do nosso querido amigo Luiz Guilherme. Nós tivemos uma parte, obviamente, né, representando aquele momento, e nós tivemos 3 inscritos. Eu lembro a época que eu sugeri a você, Roberta, cancela isso, você vai perder dinheiro. E você falou, não vou cancelar, porque isso não é apenas um negócio. E eu lembro disso, e quando os meninos, e um deles eu posso falar que está aqui sempre, que é o Rafael Pazos, Rafael Pazos, ele fala desse dia, assim, até hoje ele fala com muita gratidão desse dia. Tanto é que depois a gente fez uma outra turma, e a turma estava cheia. Lotada, quer dizer, mas é bacana porque a experiência... Eu fico até arrepiado lembrando desse dia. No final todo mundo quase chorou, não foi? Todo mundo quase chorou. Foi muito legal. Os depoimentos dos alunos, todo mundo saiu mandando mensagem um para o outro, foi muito gratificante. Muito gratificante. E o bacana foi porque, assim, porque normalmente, porque a gente tem que se separar, porque a gente, é claro que a gente é amigo, mas é um negócio, né? E o negócio normalmente é feito para dar um resultado. Mas naquilo não, quando você falou aquilo para mim, Fabiano, isso não é só um negócio. Eu fiquei com aquilo na cabeça, cheguei em casa e falei, Adriana, Roberta é maluca, Roberta vai perder dinheiro, não faz sentido, por que ela vai fazer isso e tal? E você fez. A gente levou o Otávio Calvé para falar com o pessoal, para 3 alunos. Então foi um negócio marcante para todos eles. E dos 3 alunos, os 3 passaram. São aprovados. Os 3 foram aprovados.
Eu tenho certeza que falam disso. Inclusive, um deles, ele fala, né, no depoimento, quando fala com a gente, ele se transformou durante o final de semana, né, Fábio? Verdade. Ele se verdade. transformou, como ele disse que foi importante, já tinha feito muitos outros cursos, mas aquele momento foi, até pela atenção, às vezes, especial por um grupo menor, ele conseguiu dar um salto, ele entrou um e saiu o outro completamente, né? É verdade, porque ele tinha o conhecimento dele era enorme, mas tinha Gigante. todo um acanhamento, né, e tal. Sim, E o primeiro dia para o segundo e para o outro curso era outra pessoa, parece que tinha ligado que uma ele fez, chave e na ele cabeça. voltou na segunda turma. A segunda turma estava cheia, né? A gente esgotou as vagas, né, para o espaço, para o tamanho do espaço. Foi. E ele voltou para fazer a turma de tanto que ele gostou. Exatamente. Inclusive partiu do grupo do Rio de Janeiro fazer aquele curso, porque o grupo gostou tanto do relato dos meninos que acabou acontecendo. Que nos procurou pedindo para fazer a turma. Né? Exatamente. É uma satisfação. E é assim que o preparo jurídico sempre lidou, Fabiana. A gente lida as pessoas individualmente, trata com muito carinho, acolhimento. A palavra certa é acolhimento do preparo jurídico. Ontem, na live que eu fiz com o Fábio Monterani, o Luiz falou, o preparo jurídico é uma família. E é mesmo, essa é a intenção, porque a gente sabe que é um momento de muita angústia, né, que os alunos estão muito inseguros, querem passar logo, não sabem o que fazer. Então, acho que o apoio, o carinho, o acolhimento, não tratar a pessoa como matrícula. E sim, eu quero realmente fazer você passar. Né? Eu tenho muito know-how, eu tenho muita bagagem, eu já vi todas as situações, todas não, muitas situações, né? Diversas, perfis de alunos diversos, e a gente consegue traçar mais ou menos um amparo para um resultado melhor para cada situação. Isso é legal, inclusive é até fácil. Eu falei para você que a nossa conversa vai rendendo e aquilo que a gente combinou assim que é bom, vai tudo para o espaço. É muito bom. Exato. Eu lembro, inclusive, uma coisa que você me falou também, que tem a ver com a segunda pergunta, né? Que é quais são as principais dúvidas dos alunos. E isso é legal perguntar, porque eu sei, quando um aluno procura o curso, normalmente quem é que responde ao aluno? Não, a gente tem uma equipe, né, das meninas que ficam no e-mail, no WhatsApp. Mas quantas vezes você responde? Muitas. Exatamente isso. Muitas. Eu atendo muitos casos assim. Quando eu mesma vejo um e-mail e vejo que o aluno está com dificuldade, não sabe escolher a turma que é melhor para o perfil dele, está desanimado, não estudou, não parou há muitos anos, não sabe por onde começar, eu pego e ligo. Ligo para todos e converso, tento organizar, disponibilizo meu telefone, pode entrar em contato quando quiser. E criei muitos amigos nessa caminhada. Muitos alunos são meus amigos, né, que às vezes eu nunca vi, mas são meus amigos. Porque a gente tem cria aquela intimidade, né, intimidade por mensagem, pelo WhatsApp ou por telefone mesmo, que são pessoas que os alunos são os nossos maiores presentes. São os maiores divulgadores do curso, são os alunos. Não tenha dúvida. Porque foi um boca a boca, né? O curso nasceu Não tenha dúvida. O curso nasceu de um boca a boca. Começou, um aluno falava para o outro, e falava para o outro. E daqui a pouco estourou. Quando começou o curso, a gente ainda fazia prova, eu e Roberto. Então a gente continuou indo nas provas. Né? É verdade, então, eu lembro. Aí a gente ampliou, falava do curso, né? E era uma coisa tímida. A gente fazia um projeto, nossa, não tinha, a gente não imaginava que ia tomar uma proporção que tomou. Realmente a gente começou. Aí veio depois o Márcio, o Fábio, aí profissionalizou. O negócio foi profissionalizando. Né? Verdade. Fábio Monteiro, grande Fábio Monteiro, um abraço para ele. A gente falou de você ontem na live, que você ficava bravo com as correções dele. Ficava mais da vida com ele. Mas na prova, eu passei na sentença, eu tenho certeza que foi mérito dele. Eu tava tão macho da vida com ele que eu cheguei, vou passar nessa prova. É verdade. Não, assim, por ser bravo, é bom um professor exigente, né? Como a Angélica, que eu falei há pouco tempo. Não, e é legal porque dentro dessa lógica, até para a gente falar sobre isso mesmo, quais são as principais dúvidas dos alunos, porque isso é um fato. O curso nunca se preocupou, e eu sou uma testemunha disso viva, porque a quantidade de pancada, porque o Luiz Guilherme ele bate com carinho. Ele é muito fino. Ele é muito fino para bater nos outros. O Luiz Guilherme corrigiu muita prova minha. E o Luiz Guilherme tinha uma coisa bacana. Se você tivesse muito apertado assim, caramba, eu preciso de uma correção, Luiz Guilherme, pelo amor de Deus, corrija meu exercício. De um dia para o outro. De um dia para o outro ele fazia isso. E mesmo teve uma que vez você num não sábado. Peça, eu vou fazer uma ressalva. Mesmo que você não peça, ele é muito rápido. Ele dá o feedback muito rápido.
e fazia aquela coisa muito crítica, porque ele e Fábio Monterani, que eram que mais corrigiam as minhas provas, eles Sim. tinham eram pegadas completamente diferentes, né? E isso é importante também, porque por mais que o Luiz batesse com carinho, com uma luva de seda, o Fábio Monterani ele batia com uma luva de boxe. Mas as duas se complementavam, porque é importante os dois modelos. E Sim. por isso que a gente sempre, quando a gente trata de sentença, a gente sempre brinca dizendo que é importante você ter mais de um ponto de vista, né? Porque, às vezes, um ponto de vista te alerta de algo que você, talvez, um vício de linguagem ou coisas do tipo. Sim. E na semana, na minha prova de sentença, quem tinha corrigido tinha sido o Fábio. Ele me deu 2,5 sobre 10. E aí eu fui, não acredito. Nessa altura da vida, 2,5 sobre 10, eu quero matar o Fábio Monteiro, vou raspar a barba dele. E Ele aí falou, deu certo. ele falou hoje, ontem, na live, exatamente isso. Ele falou, quando uma pessoa chega para ele e fala assim, eu fui seu aluno, ele falou, ai meu Deus, eu fico até com medo, porque eu briguei tanto. Brigou. Eu falei isso, a gente deu um testemunho numa turma presencial do Rio, lembra que Fabinho estava falando, e aí eu cheguei meio assim, você tinha pedido para falar alguma coisa, eu quero aproveitar e quero falar para você. Você sempre foi muito ruim comigo. Eu lembro. Mas essa ruindade, porque ruindade no bom sentido. Necessária. Né? Mas necessária, esse é o ponto. E isso é legal, porque independente, brincadeiras à parte, essa seriedade, porque uma coisa é você ficar falando para o aluno, não, você tá legal, você é bonitão, você vai passar, você tá ótimo. Isso é bom falar, claro que é. Mas você cobrar a pessoa também é importante. É importante. E nunca houve preocupação, por exemplo, de, não, deu uma correção um pouco mais dura com o aluno. O aluno vai sair. O curso nunca se preocupou com esse aspecto de perder um aluno por conta disso. Pelo contrário, Não. O curso queria que o aluno continuasse e entendesse que aquilo era bom para a formação dele, né? Claro. Essa é o formato certo, né? E o feedback do aluno é positivo, né? O feedback sempre, né? A gente escuta muito dos alunos e esse feedback de puxar a orelha, eles gostam muito, né? De ter uma resposta, né? De saber o que o aluno faz bem, o que eu faço bem e o que eu preciso melhorar, né? Era Fábio Monterani puxando, só que o Fábio Monterani me puxava toda semana, todo domingo, né? Quando ele mandava correção. O Márcio está dizendo aqui que eu fui legal com você. Ele puxava todo dia, né? Para que o Márcio, pessoal, pra vocês terem uma ideia, tinha dia que eu falava mais com o Márcio do que com a minha mulher. Eu ficava o dia inteiro, assim, de tarde, ligava para ele, ele brigava comigo e ele corrigia minha prova também. A gente se corrigia. A gente chegou num patamar, lembra, Roberto? Que a gente chegou num patamar que a gente até pensar igual a gente começou a pensar. Eu já sabia o que ele ia responder. Era uma coisa louca. Isso ajuda muito. As pessoas têm que entender também no concurso que você não tem um caminho solitário. Não é bom esse grupo de ajuda, essa troca de experiência. Isso é muito saudável. Você não está concorrendo com ninguém. Né? Não existe. As pessoas não vou passar o meu resumo para ABC porque ele pode chegar. Não existe isso. Né? Não tem. A gente tem que se ajudar, porque é um caminho longo, você só concorre com você, todo mundo fala isso, mas é a pura verdade, é um caminho tortuoso, é difícil, a pessoa tem que preparar o emocional para as perdas, difíceis, raros são os casos que a pessoa não é reprovada ao longo da jornada, são raríssimos os casos, porque a maioria são e muitas vezes reprovados, né? Então a pessoa tendo esse apoio, além da família, que é o primeiro apoio que precisa ter, porque senão a pessoa nem começa num projeto, que é um projeto que a família tem que entender, que você tem que abdicar de muitas festas, de lazer. Essa aqui é uma das dúvidas que você está falando, dúvida do aluno. O aluno fala assim, resolvi estudar para ser juiz. Eu posso me divertir? Não, você deve se divertir. A pessoa acha que fica acha que tem que entrar numa clausura eterna até passar, só vou casar depois que eu passar no concurso, só vou ter filho depois que eu vou passar no concurso, só vou comprar um liquidificador depois que eu passar no concurso. Não pode ser assim, né? A pessoa tem que tentar levar a vida com mais naturalidade possível, né? Tem que passear, tem que viajar, mas com razoabilidade, né? Você não vai viajar nem passear um mês antes do concurso. A pessoa tem que ter, eu acho que é uma trajetória com razoabilidade. Você tem que focar, tá longe, não tem prova nenhuma marcada. Sim, eu vou tirar o final de semana. Eu tenho que estudar no final de semana também, mas eu vou tirar a tarde e a noite do sábado para ficar com a minha família. De manhã no domingo eu volto a estudar. Cada um sabe da sua rotina, como aproveitar melhor o tempo. Aquilo tem que fazer parte importante a pessoa decidir quando decide ser juiz ou qualquer outro cargo. Aquilo vai fazer parte da minha rotina. É como fazer dieta. Eu falo para todo mundo, todo dia você tem... eu fui numa festa, extrapolei e comi, no dia seguinte eu tenho que
voltar atrás e voltar para minha dieta. Eu não posso largar. Hoje eu não estudei porque eu fui levar minha mãe ao médico. Então amanhã eu vou estudar. Então todo mundo tem contratempos, ninguém consegue ser radicalmente rígido de não todos os dias estudar sem nenhum buraco. Não tem como. Mas aquilo tem que fazer parte da sua rotina. Todos os dias você tem que tentar encaixar aquilo, levar aquilo com seriedade, porque é um projeto complexo, é um projeto longo e difícil. É um projeto, eu até ouso dizer que é um projeto longo e racional. O Márcio colocou aqui uma coisa que, de verdade, né? Que além da questão do equilíbrio, isso não pode ser, você não pode estar pagando, o concurso não pode ser uma penitência na sua vida. Sim. Eu tenho duas situações na minha vida, também na minha trajetória de concurso. Uma delas eu acho que você nem sabe. Quando eu estudava ainda estava estudando para a magistratura federal, né? Isso já tem muitos anos. A Duda está com 12 anos, ela indo para 13. A Maria Eduarda, ela tinha acabado de completar um ano. A minha mãe sofreu um assalto e foi baleada no assalto. A minha mãe e a minha irmã foram baleados no mesmo assalto. Eu estava no meu primeiro ano de preparação, estudando para a magistratura federal. Eu saí do meu trabalho, claro, né, situação angustiante, o incidente aconteceu às 11 horas da manhã, eu saí e fui ao hospital. Quando eu cheguei ao hospital, a gente foi ficando. Quando foi batendo 17 horas, a coisa ficou assim, o que eu faço? Por quê? Porque 18 horas começava o meu curso. E eu, naquela coisa, você me conhece, né, Márcio também, a Adriana pode falar melhor do que todo mundo, eu sou uma pessoa muito radical com a minha forma de pensar, e aquilo era para mim uma penitência. É metódico, né? Eu sou muito metódico. E quando bateu 17h30, eu olhei para a Adriana e falei, eu não sei o que eu faço. Porque se eu ficasse ali, eu não ajudava. Se eu fosse, eu não... Não ia prestar atenção em nada. Era uma aula do Fred Didier, de processo civil, inclusive. Era no LFG à época. E eu fui com a minha mãe no hospital, e a minha irmã sofreu numa cirurgia, perdendo 10 centímetros do intestino para arrancar o tecido que tinha sido necrosado no incidente. E eu fui. É óbvio que isso, não... hoje, quando eu busco e olho o equilíbrio, eu não tenho a menor dúvida que isso que eu fiz foi uma aberração. Porque, primeiro, que eu não estava entendendo nada. Segundo, que não era o momento para isso. Ou seja, faltou equilíbrio nesse dia. E a outra questão é que, depois disso tudo, né, passados muitos anos, e a minha mãe... Mamãe é igual a gato, tem 7 vidas, né, tá aí hoje, firme e forte. E depois disso, durante toda a época do concurso, eu sempre, né, eu tinha um sonho de viajar para Disney, você sabe que eu sou apaixonado por aquele lugar, e todo ano que eu pensava em viajar para Disney, vinha a prova do TRT da primeira região. E eu, do Rio de Janeiro, putz, eu não vou poder fazer a prova, vai cair na data que eu podia, que eu tenho férias. Então, o primeiro ano não foi, segundo ano não foi. No terceiro ano, eu já estava mais calejado, já estava mais preparado, e chegou que eu joguei assim pro alto, e eu quero que se dane, eu não quero saber, se tiver prova do Rio, eu não vou fazer, eu vou viajar. E aloprei e fui. E foi exatamente quando eu tirei essa carga de peso, né, de tratar o concurso de uma forma mais pesada, foi quando veio na sequência, na volta da viagem para Disney, que a gente falou na segunda-feira, o Márcio me deu o recado, né? Me ligou para minha casa me falando da minha aprovação no concurso para Minas. Mas para você ver como é que o equilíbrio é uma mola mestra. Tem que ser. E muitas vezes a pessoa é tão rígida consigo mesmo que chega um momento que ela desiste, porque ela não suporta a pressão. Você, como eu estava comparando, você vai fazer dieta, se você ficar 3 anos só comendo proteína, você não vai aguentar. Uma hora você vai desistir. Então, aquilo tudo tem que ser com equilíbrio, com razoabilidade. Eu falo que é uma trajetória com razoabilidade. Meu amor, me tira mais. E quais são as outras? Quando os alunos ligam para o curso, além dessas dúvidas com relação a me divirto ou não, o pessoal deve ligar também perguntando: trabalho ou não trabalho? Sim. Estudo uma matéria só ou não estudo uma matéria só? Só Passa quem estuda o tempo inteiro? Tem esse mito também. Só passa quem estuda 100% do tempo. Não é verdade. Pelo contrário, acho que a maioria das pessoas que passam trabalham e estudam. Mas uma coisa não anula a outra, né? Cada um tem a sua trajetória. Se você tem a oportunidade de só estudar, muito, muito bom. Com certeza você vai chegar na frente, né? Então você vai conseguir com mais rapidez, ou não, né? Porque nada tem uma fórmula perfeita, né? Tem uma oportunidade de se preparar melhor. As pessoas hoje, a maior dúvida para os alunos da área trabalhista: vai ter concurso? Quando vai ter concurso? Devo abandonar a área trabalhista? A Justiça do Trabalho vai acabar? Essa é a maior frenesi que tem dos alunos na área trabalhista no momento, né? E a gente acha que
provavelmente a justiça não vai acabar, porque isso já é uma história bem antiga, esse papo de a justiça do trabalho acabar. Já passou por muitos governos esse burburinho de acabar a justiça do trabalho e não acabou. E eu acho que nesse momento, então, a justiça do trabalho sai fortalecida da pandemia, que a sociedade precisa da justiça do trabalho, né? Então, é muito forte para equilibrar, né, o capital. E o que a gente... o aluno fala... A gente acho que fala a verdade. Continua estudando. A preparação é de médio a longo prazo. Se tiver concurso ano que vem ou no começo de 2022, o aluno já está atrasado para começar. É verdade. Então, bem a lembrado. pessoa é um tempo, é médio a longo prazo. Não adianta a pessoa achar que vai sair o edital. Um concurso desse porte, hoje em dia nenhum concurso tem mais essa chance, né? Tem essa pergunta que fazem também: espero o edital para estudar? Nenhum concurso, nem concurso de segundo grau não consegue, o aluno não tem mais essa chance de esperar o edital, né? Aprender português para um concurso de técnico, aprender, que a gente fala, gramática mesmo, para uma prova, que são provas dificílimas, né? De português, interpretação e gramática mais aprofundada. A pessoa não tem... Antigamente tinha até essa chance do aluno não fazer curso ou de não se preparar com muita antecedência. Hoje em dia não tem nenhuma chance. Robertinha, deixa eu uma especificidade aí, vamos entrar um pouquinho nas fases do concurso. Se você pudesse destrinchar assim, todas as 4 fases, eu não vou fazer de titulação porque não faz muito sentido. Primeira fase, discursiva, sentença e prova oral. E você hoje atua nas 4 com brilhantismo. O que você daria como dica para o pessoal que está acompanhando, que está pensando assim, caramba, eu quero entrar nisso daí, mas ainda estou um pouco na dúvida? Quais são as dicas principais para alcançar cada uma delas? Uma dica só. Se você puder mais de uma, fica à vontade. Eu acho que a primeira dica serve para as 3. Eu acho que o aluno tem que estudar concomitantemente para todas as fases. Isso, para mim, é muito, muito claro. A gente percebe isso com muita nitidez. Lógico, voltando à razoabilidade. Claro que com razoabilidade. Você não começou hoje, primeiro dia, nunca abriu a CLT, não vai no mesmo dia fazer um curso de segunda fase. Não é isso. Começou a primeira fase, dali um tempo, você se sentindo um pouco mais preparado, né, conhecendo a legislação, entendendo melhor a estrutura da parte de lei seca, né, porque tem um treino, né, cada fase tem um treino, um tipo de treino, um tipo de preparação. Se você já está indo bem nas provas, não necessariamente prova real, prova que você treina, os exercícios que você faz, se você acha que já está dominando um pouco, nem precisa ser completamente, já está dominando um pouco a primeira fase, já iniciar o estudo para a segunda fase e para a sentença. Porque hoje a pessoa não tem mais a oportunidade de começar um concurso e esperar a fase seguinte para se preparar. Como eu falei ontem com o Fábio, antigamente você tinha um ano entre uma fase e outra. No passado, eu não sei nem se você lembra dessa fase, que tinha um ano para uma fase e outra, 6 meses, 8 meses, normalmente um ano. Hoje é um mês e meio. Verdade. E agora a prova discursiva e sentença, pelo menos na minha época, no mesmo final de semana. Né? Antes ainda tinha um espaço entre as duas, e você hoje tem que se preparar obrigatoriamente. Quando você chega nesse momento, as duas batem na sua porta, não tem jeito. Você vai estar lá, num dia e no outro você vai estar fazendo as duas provas. E não pode perder a oportunidade, Fabiana. No momento escasso de concurso, você não pode perder essa oportunidade. Bem lembrado. Esses concursos vão voltar, com certeza, vão voltar. As vagas, a gente tem mais de 200 vagas no Brasil, vagas de juiz do trabalho, só depende de orçamento. O problema é o orçamento, né? Esperar o pessoal do concurso nacional tomar posse. A possibilidade de voltar ao regional. Então, acho que o aluno tem a luz está muito próxima, brilhando para quem quer se preparar. Não, e é interessante, e assim, só para complementar isso, porque pelo menos as informações que chegam, né? A Amandinha colocou isso daqui, o Vinícius também Rezende disse isso no Instagram dele. Se voltarem os tribunais grandes a fazerem os seus concursos, Rio, São Paulo, Campinas, Minas e Campinas. Minas e, não sei se Rio Grande do Sul, Bahia também, mas esses 6 que são tribunais de maior porte, se esses 6 tiverem, e aí o nacional englobar todos os menores, a gente volta, olha que coisa interessante, a gente volta a ter a possibilidade de 7 provas em paralelo. E então, pode acontecer, como aconteceu uma vez, o Marcinho vai lembrar disso, que nós passamos em 2013, salvo engano, eu pessoalmente, aconteceu isso comigo, eu fiquei 12 semanas seguidas viajando, fazendo primeira fase, segunda e terceira. Primeira fase, segunda e terceira. Primeira fase, segunda e terceira. Eu passei muito isso. Lembra disso? Lembro muito. A gente viajava todo final de semana, eu estava esgotada já.
Estava esgotada. Porque eu trabalhava, né? Então eu ficava de segunda a sexta trabalhando, sexta-feira nem voltava para casa, do trabalho ia para o aeroporto, viajava sábado uma prova, domingo a outra prova, voltava domingo à noite, encontrava com a Adriana, ia para um ritual que a gente ia para uma pizzaria. Na segunda-feira voltava a trabalhar e voltava à rotina, porque à noite eu estava estudando de novo e assim sucessivamente. Foram 12 semanas fazendo isso todas as semanas, uma época da minha vida. E isso era muito desgastante. E assim, imagina, se você está estudando uma fase só... Prazeroso, mas se estiver estudando uma fase só, exatamente. Você perderia vários concursos. Exatamente. Né? Então, acho que dica é muito importante. Tem que se atentar para isso. Eu vou esperar passar. Não tem mais essa chance de esperar passar, né? Então, e as matérias se complementam, né, Fabiano? Só depois de um tempo estudando, que você fala assim, as coisas estão interligando, né? As coisas começam a fazer sentido. Você começa a colocar uns institutos de direito constitucional na sua resposta, que era sobre direito do trabalho, aí vem um ponto de direito internacional que você acha que vai enriquecer a sua questão. As coisas fazem muito mais sentido com o tempo. Por isso que leva um tempo, para você ter essa maturidade. Verdade. Por exemplo, tem um pessoal... Muita gente fala hoje, não, porque direito penal não cai nas outras fases. Né? Na minha fase, em Minas Gerais, por exemplo, penal era obrigatório na segunda fase e na minha prova oral caiu também. Mas, eventualmente, se você sabe alguma coisa diferenciada de direito penal, não sei, tem uma questão sobre, sei lá, a questão do trabalho da mulher, alguma questão que você pode inserir um conhecimento periférico, você diferencia a sua prova contra as demais. Por isso que eu acho que todas as matérias, por mais, assim, por menos carinho que a gente tem, porque normalmente quem faz para a magistratura do trabalho não é um chegado em direito penal, né? Eu que sou um alienígena e adoro direito penal. Mas eu acho que é importante a gente não deixar de ter um conhecimento mínimo disso, como você bem pontuou. Eventualmente, isso pode ser um elemento de fundamentação para dar aquela cerejinha, né, como o pessoal fala. A cereja do bolo, o Fábio falava. Fábio fala isso, né? Fala naquele manual dele, nos cursos de segunda fase, ele falava, tem a cereja do bolo. É o diferencial, né? Se você perguntar assim, o que é controle de constitucionalidade? Todo mundo vai dizer a mesma coisa. E às vezes o examinador está procurando o diferencial naquela questão. Exato, exatamente. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Para a primeira fase, o que o aluno tem que fazer? Ler e reler a legislação, né? A gente tem aqui nosso curso de primeira fase, vários, a gente tem várias turmas de primeira fase, mas focadas naquela lei pintada, que faz o aluno decorar, ajuda a memorizar os artigos, né? Então, assim, quando o Luiz começou a fazer a pintura dos artigos, ele tem aquele olhar que o aluno ainda não tem. O que é importante naquele artigo? Por que esse artigo está pintado? É exatamente naquele trecho que provavelmente o examinador vai trocar, que o examinador vai alterar. Né? Então, o aluno começa a ver, a gente otimiza o estudo do aluno. A intenção do curso é otimizar o seu estudo e mostrar para o aluno o que ele mais precisa ler, o que ele precisa estudar. Porque o aluno se perde muito, Fabiana, assim, abrindo vários códigos, vários livros, várias doutrinas, várias teorias e não sabe por onde começar. Então, o curso já faz o trabalho de dizer o que você tem que fazer, né? Um olhar técnico de quem já passou por isso, né? E eu acho que assim, uma coisa que o pessoal, as pessoas normalmente perguntam para mim sobre, mas Fabiano, mas é tanta coisa para ler. E aí normalmente eu respondo, né? A doutora, por exemplo, a doutora Fabiana Pérez está aqui acompanhando a gente, ela me perguntou isso esses dias, né? Me mandou uma mensagem porque ela está, se tudo caminhar, talvez ela entre nessa vida louca de estudar para concurso, né? Quem sabe? Assim, como otimizar o estudo da primeira fase? Porque olha que coisa interessante, se a gente pega, né, o Madmeco e começa a ler a Constituição, ou a CLT, vamos pegar a CLT, do começo ao final, não faz muito sentido, chega uma hora, e aí eu acho que é o grande barato, né, desse modelo que vocês fazem para explicar para as pessoas qual é a lógica disso. Porque se você lê a CLT toda, da primeira letra, linhazinha no artigo 1º ao último no artigo 900 e tal, você está perdendo tanto tempo, porque muito daquilo ali, primeiro que muito daquilo ali não faz sentido, não vai cair. Segundo, porque você tem que se preocupar com as palavras centrais, que são as palavras centrais que te fazem memorizar. Então, a primeira vez que eu li a CLT toda, eu demorei, sei lá, 2 meses, 1 mês e pouco. Depois que você começa a reduzir para isso, né, para essas palavras chaves, eu conseguia ler aquilo tudo em 1 semana. Então você faz com que você tenha muito mais vezes lendo aquele mesmo conteúdo importante, você aumenta, né, você otimiza a sua capacidade de memorização. Isso
Fundamental. E a matéria, os arquivos, os materiais são pintados e coloridos. E a memória, acho que de 90% das pessoas é fotográfica. Sim, verdade. O Márcio até mencionou na live que eu fiz com ele que ele chegava um momento que já sabia a cor daquela palavra. Você leu tanto aquele material que você já sabia que ali, se era vermelho, se era amarelo, se era azul, o que seria uma exceção, se não é. Então, é o treino mesmo, né? Prova para todas as fases. Importante, fundamental o treino. Não tem como se preparar para uma segunda fase sem escrever, sem ter um professor corrigindo. Esse estudo solitário, sem um apoio, eu acho muito difícil. Muito difícil porque você não tem a visão de quem tem experiência para dizer: olha, Fabiana, aqui você escreveu muito, aqui escreveu pouco, você tinha que ter abordado mais isso aqui, aprofundado mais um pouco. Eu acho que esse olhar é fundamental. Você ganha muito tempo na sua preparação. Pode ser possível? Pode ser possível, mas eu acho que a pessoa perde muito mais tempo. Eu até relatei minha experiência também, que se eu não tivesse feito isso, eu estaria cometendo os mesmos erros até hoje. Talvez eu estivesse fazendo prova até hoje. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, primeiro que a gente faça, segundo que a gente receba o retorno, terceiro que a gente assimile, não faça como eu falei que fazia, que não, a culpa é do Fabinho, né? A culpa não é minha. Não, a culpa é minha. Eu que não estou conseguindo entender o que ele está me passando. É um exercício de humildade. O concurso é um exercício de humildade para as pessoas, para você não conseguir lutar com a prova. Você fica lutando. Por um tempo, a pessoa luta com a prova. Tem uma autoconfiança tão grande. Isso é comum. Isso não é uma coisa que aconteceu com você, que você fala, é culpa do Fábio. Não. É comum. As pessoas falam, não, eu escrevo muito bem, eu sou assistente do juiz, eu faço... Mas não é isso. É como? A prova é diferente. Você pode fazer um recurso maravilhoso, você pode fazer uma sentença maravilhosa para o juiz que você trabalha, mas é outra, a abordagem é outra, a visão de fazer uma prova é outra. Né? Então, não, e a gente tem um hábito Não, e a gente tem o hábito de jogar a culpa para o outro, né? A culpa nunca é nossa. É mais fácil, é mais fácil. É mais fácil, né? Ah, não, a culpa é dele, porque não está entendendo o que eu estou escrevendo. Não. Se todo mundo fala a mesma coisa, a culpa é sua. Né? E aí, até um dia que eu olhei no espelho e falei, velho, você tá maluco? A culpa é tua. Até nesse momento eu não falei que era minha, eu falei que era da minha imagem. Né? A culpa é tua imagem, você é que tem que fazer. E aí também, depois um esporro que o Márcio me deu da Adriana também, aí eu comecei a mudar um pouco e foi um momento efetivamente que fez sentido para minha vida. Perdi muito tempo brigando contra e a importância de você ter um apoio familiar, um apoio de amigos. Né? Eu acho que é fundamental. Não dá para você, assim, até dá para encarar sozinho, não vou dizer que não dá, mas fica muito mais leve. Muito né? mais, com certeza. É uma jornada muito mais saudável. Né? E fora que aqueles relacionamentos que você tem, tanto com o professor, aluno, com os colegas do concurso, são amigos eternos, né? A gente tem esse prazer de alunos que são do curso, hoje trabalham no concurso, são colaboradores do curso, né? Então, isso aí é uma satisfação para a gente saber que efetivamente a gente mudou a vida de alguém. E hoje ela ajuda a gente. E vantagem, tem uma coisa que é importante destacar. Existe hoje uma quantidade enorme de pessoas hoje que fornecem serviços em concurso público. A gente, né, tem um monte, a gente poderia enumerar aqui, Márcio Scalessi, Wagson, entre outros. Grande parte desse pessoal começou com você. Sim, sim, todos eles. O Wagson, manda um beijo para ele especial aí. A gente sempre falou que vai montar uma turma a qualquer hora, a gente prestigia ele sempre. Você também, Marcos Dias, são pessoas que sempre trabalharam e que têm sempre as portas abertas com a gente, porque moram no nosso coração, viu? A gente tem que voltar a fazer alguma coisa junto. Eu fiquei pensando nisso ontem. Não, tem muito tempo que a gente você e o Marcos têm a gente tem um carinho muito especial e vocês mandam aqui. Tá certo. Márcio Moro e Luísa também já estão sempre com a gente. O Xerxes que está aqui, que a gente está vendo aqui. O Xerxes está aqui também. Abraço, querido. Que é nosso grande colaborador de segunda fase, excelente professor, ajuda muito. Voltou para o Espírito Santo, não voltou? Voltou. Parabéns, querido. Eu acompanhei de longe porque ele foi junto com o pessoal daqui do Rio que foi também para lá. Quem foi para lá daqui? Agora eu esqueci. Bom, esqueci. Estou ficando velho, esqueci. Mas o nome dele eu lembrava que estava lá. Ele é ótimo. A gente tem muita sorte, que a gente tem grandes amigos, pessoas que vêm a somar e engrandecer o preparo jurídico. Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Robertinha, eu vou deixar aí, a gente está com 5 minutinhos finais, eu vou deixar você muito à vontade para falar João Batista PRF, salve engano. João Batista PRF, um abraço para você, querido. Não é Bertinha não, é? Não, né? Não. Não vi, também não vi. Mas meu amor, eu deixo você à vontade nesses últimos 5 minutinhos para você falar um pouco mais, se quiser falar um pouco mais do curso. Eu queria agradecer demais. Eu não tenho mais... A gente exauriu os assuntos.
Eu que queria. Eu queria muito agradecer a oportunidade de conversar com um amigo, que é uma alegria. Parece que a gente está pessoalmente tomando um café, um vinho, conversando. Um vinho é melhor. Um vinho é melhor. É muito prazeroso. O preparo jurídico está sempre aqui disposto a ajudar os alunos, com a colaboração de grandes profissionais, querendo ajudar vocês na preparação. A nossa preocupação é efetiva, a nossa grande preocupação é tornar a sua jornada mais fácil, né, um apoio, porque a gente sabe que consegue ajudar vocês a ser mais leve, né, a tornar esse caminho que é tão duro uma forma mais leve, né? Direcionando. A gente é muito honesto com o aluno. Às vezes tem aluno que está muito preparado, Fabiana, e a gente fala assim, não é preparação o seu problema, você precisa de uma ajuda psicológica, que às vezes a família não apoia, às vezes a família nem sabe que a pessoa estuda para o concurso, então a pessoa escondendo dos amigos, então a pessoa começa a se cobrar, todo mundo, independente do apoio, todo mundo tem uma cobrança muito rígida, quer passar logo, todo mundo, quanto tempo eu vou levar para passar? Então, a gente sabe que essa pressão interna do aluno e externa, que muitas vezes as pessoas chegam numa festa, ainda não passou, está estudando há 4, 5 anos, não passou. Então, isso é muito sofrido para as pessoas, né? Então, a gente tenta amenizar, tornar isso aí um pouquinho melhor para os alunos, com a preparação completa aí para todas as fases. E o que precisar, eu estou à disposição, tanto para o canal como para os alunos no curso. E vamos montar uma turma de novo, que eu já estou com saudade de você. Vamos sim, Robertinho. Olha, foi um prazer enorme. A gente rememorou aqui tanta coisa. A gente já fez várias turmas, né? A gente já, fez várias turmas. Primeira coisas. Fase, aquelas videoaulas. Já fizemos de tudo um pouco, né, Robertinho? É uma marca assim, feliz na minha vida. Quando a gente começou a trabalhar junto. Eu sou muito agradecido pela oportunidade, como todos os que eu converso também, que começaram, todos, sem exceção, são muito agradecidos pela oportunidade que você deu para que todos eles tenham começado de uma forma ou de outra. A gente sabe que às vezes pode ter uma vaidade daqui, da lá, mas você nunca teve isso, nunca teve problema, pelo contrário, das pessoas seguirem seu caminho. Isso é muito pouco comum. Né? Não existe, né, Fabiana? Eu acho que esse negócio de concorrência não existe. As pessoas têm espaço para todo mundo e eu acho que é muito saudável que as pessoas se deem bem, complementem o estudo em outros lugares. A gente não tem se o professor hoje está aqui, amanhã está em outro lugar, não tem problema. O importante, eu acho que é a amizade, a gente pode ter uma oportunidade em outros momentos de trabalhar. Às vezes aquele Esqueci momento Felipe Bernardes. Também. O Felipe Bernardes começou, o primeiro curso que ele foi dar aula foi aqui no curso, primeira coisa. Aí ele foi dar uma palestra para uns alunos que a gente estava com uma turma de segunda fase de sentença presencial que a gente fez. Eu levei o Felipe Bernardes lá para dar um testemunho. Ele estava super apreensivo, que não estava acostumado a falar em público, e hoje você vê assim, é um monstro, né? É verdade. Excelente. E ele sempre fala, Roberta, eu nunca vou esquecer que a gente começou, que eu comecei no preparo jurídico pela oportunidade, aquele momento foi muito importante para mim. E marcar a vida das pessoas é muito satisfatório. Acho que a gente está aqui para isso. A gente está aqui na vida para isso, né, Fabiana? E você pode ter certeza, Robertinha, 1000 pessoas, como você bem pontuou, você passou na vida dessas pessoas, essas pessoas vão estar sempre guardando você e Robertinho no coração. Essa é a nossa intenção. Entendeu? A gente nunca priorizou a pessoa lucro. O preparo jurídico nunca priorizou. Quer fazer um trabalho de qualidade que alcance uma finalidade. Né? Então, acho que é uma coisa, nunca foi a primeira opção do curso, foi essa, e sim ser efetivo na vida dos outros. Eu acho que por isso que deu certo. Não tenho a menor dúvida disso e vai continuar dando, com certeza. E Deus apoia, acho que por isso. Exatamente. Meu amor, beijo para você. Doutor João, desculpa a confusão que eu fiz no começo. Doutor João, um abraço para o senhor. Tá? Gente, beijo a todos, muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Mesmo. Obrigado, grande beijo. Encerramos a semana com chave de ouro. A gente não poderia ter encerrado de uma forma melhor do que trazendo esse seu testemunho e o trabalho importante que você faz. Galera, acompanha lá. Quem não conhecia, dá um pulo lá, procura o Instagram do Papo Trabalhista. Papo Trabalhista não. O Papo Trabalhista já estão. Eles estão juntos. Eles são irmãos. Eles são irmãos. Sempre vai juntos. Lá no Preparo Jurídico, hein? Obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero ver você na live do Preparo Jurídico também. Vamos marcar uma para você conversar comigo lá. Então, está fechado, já está assinado. Vamos combinar só a data, já está publicado aqui. Tá bom, meu amor. Manda um beijo para Roberto, grande. Manda sim para Adriana também, para Duda. Fica com Deus. Tá jóia. Adriana, gente, um beijo a todos.
Um beijo a todos, galera. Bom final de semana. Obrigada Saúde. a todos que participaram. Grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau.